Jesus Cristo é um demônio. Ele é a besta meia-meia do Apocalipse que usurpou a história do verdadeiro Messias. Jesus Cristo é um farsante que está enganando o mundo inteiro se passando pelo verdadeiro homem que morreu na cruz. Ele está se passando pelo nosso Salvador. Vocês vão saber o nome dele, o que ele faz, qual é a imagem dele, qual é a imagem que ele vai colocar, e já colocou em milhares de pessoas, só que as pessoas nem sabem o que é a imagem, não o microchip é uma coisa, a imagem dele é outra. Vocês vão saber tudo sobre esse anjo que venceu Satanás. Um anjo que se tornou dono desse mundo. Se o mundo é do maligno, não é mais, meus irmãos, que o próprio diabo, quando se ajoelhou para ele, entregou para ele, para esse anjo, que manda nessa terra até os dias de hoje. Até Satanás, o diabo, obedece ele. Vocês vão entender muitas coisas. E eu digo para vocês, esse anjo é um dos piores que tem. E na grande tribulação, meus irmãos, não vai haver misericórdia. Vocês vão saber dele agora. Muitos irmãos já sabem o nome dele. Vocês vão saber agora. O nome dele, meus irmãos, é Azazel, a deusa ou Deus do deserto. O nome dele, meus irmãos, é Azazel. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Hipócritas, por que estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? César! Responderam eles. E ele lhes disse: Então dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Lembra como o Messias disse? Quem é a imagem que está na moeda? Quem é? Não é César? Quem vocês acham que era César? Azazel. Se assuste, meus irmãos, que agora vocês vão começar a entender muitas coisas. Aquela marca, aquela imagem na foto de dinheiro que vocês têm, que os documentos, alguns documentos italianos têm, o Império Romano tem, a foto, é Azazel. Talvez você não tenha entendido até hoje. Quando vocês veem a Estátua da Liberdade, é Azazel, meus irmãos. É um homem, não é mulher. Aquela Estátua da Liberdade que vocês veem em Nova York, é Azazel. O Cristo do Redentor que vocês têm no Brasil, no Rio de Janeiro, é Azazel. Então quando você vê a Estátua da Liberdade, é Azazel, é um homem. Quando você vê o Cristo Redentor, é Azazel, é um homem. Ele colocou a imagem dele em todo lugar do mundo. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Eu vou mostrar para vocês o que ele planejou, como ele derrotou Satanás, Israel, como ele derrotou, como ele venceu, como Azazel fez Satanás, Israel, se ajoelhar para ele. E aí Satanás, Israel, dá o poder para a besta, porque se não desse, Azazel matava. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Você acha que não eram eles que controlavam a terra? O faraó era Azazel. Azazel tinha assumido o corpo. E quem estava do lado dele? Moisés, meus irmãos. Azazel
e Moisés. A última relação deles juntos foi ali. E ali teve a separação. E ainda Azazel disse para ele: olha, Moisés, você conhece o sistema. Esse povo nasceu para ser nossos escravos, para nos servir, Israel. Eu te dou o poder, você toma conta deles. Você cuida deles para mim. Mas não vamos nos separar. Vamos ter o controle da terra. Você conhece o sistema, Israel. Moisés se revoltou e decidiu sair de casa. Ele queria criar um exército. O diabo, Satanás, Israel, queria criar um exército de sangue puro, de uma linhagem só. E aí começa a guerra entre os anjos caídos. Moisés, o diabo, Satanás, Israel, Azazel, o faraó, que é a besta do Apocalipse. Eles estão aí até hoje, meus irmãos. Os dois estão aí até hoje. Moisés estava pronto para conquistar Canaã. Não só os homens eram mortos, mulheres e crianças também foram mortas. Quando Moisés falou assim: eu vou criar só um povo, sabe? Um povo só vai ser uma cultura. E aí ele escolheu Abraão lá, os judeus. Enoque foi inteligente, falou: opa, se ele está escolhendo só os judeus, eu vou pegar todos os povos, nações e línguas, vou montar o maior exército do mundo e vou detonar com ele e vou tomar um reino para mim. O mundo já não é maligno mais. Hoje o mundo é da besta. Conforme está escrito em Apocalipse. O dragão entregou seu poder à besta. Foi humilhado. Moisés foi humilhado por Azazel. Sob o comando do general Pompei, a cidade santa rendeu-se. Seu povo foi espalhado como trigo na época da colheita de Roma. Quando Azazel tinha firmeza que ele ia conseguir vencer Satanás, o que você acha que ele queria fazer, meus irmãos? Pegou o exército romano e foi até Israel e tomou o poder de Israel, do diabo, Satanás. Enquanto isto, Pompei, triunfante, atrevia-se a ocupar o último lugar nobre do coração ainda vivo da cidade, o templo. Aqui, neste chão mais sagrado de toda Jerusalém, o cavalo de Pompei abre caminho. Esse vídeo que eu vou colocar para vocês é só uma base, meus irmãos, para vocês terem mais ou menos noção do que eu estou falando, como o Azazel assumindo o corpo de vários soldados romanos, generais, e ele ali manipulando, ele via as coisas como deveria ser feito. Onde jamais nenhum pagão havia pisado no recinto dos sacerdotes, ousou apresentar-se o irreverente Pompei. Esse filme conta muitas coisas que é muita verdade aqui. E quando Azazel fez Satanás se ajoelhar, vocês estão vendo o vídeo aqui, vão ver o vídeo? Quantos Azazel fez ele se ajoelhar? E Satanás, Azazel, com a Torá na mão, ele estava no corpo do general romano, ele estava no corpo ali e ele pegou a Torá na mão, a original. Quando Azazel pegou a Torá na mão, a original, e ia queimar, Satanás viu que se queimasse, ele ia perder o poder sobre o povo dele, sobre o gado dele, os judeus, as 12 quadrilhas de Israel. Então ele ia perder o controle daquele povo, porque a Torá que manda tudo ali, naquele povo. Então Pompei penetrou no santuário. Mas ao entrar, Pompei encontrou apenas um rolo de pergaminho, um pacto entregue por Moisés e venerado através dos anos. Azazel, naquele momento, ele observou como o povo é alienado em um livro, com muitas mentiras e verdades. Ele pensou: como pode o diabo Satanás, com a Torá, manipular tantas pessoas? E Azazel viu que com um livro, presta atenção, o livro era muito importante para manipular as pessoas, enganar as pessoas. Enquanto Azazel pegou a Torá para queimar, Satanás se ajoelhou e falou: ó, não queima, eu te entrego o poder, é teu. Porque se ele queimasse a Torá ali, a original, aquele povo ia desandar, ia seguir outros lados. E aí Satanás, Israel, dá o poder para a besta. Azazel pensa: Torá, o livro do Messias, que fala dos Messias e dos apóstolos juntos, eu vou conseguir controlar todo o Império Romano, sem precisar fazer muita guerra. Então eu vou pegar a Torá, vou unir com os livros dos apóstolos e com os livros de alguns profetas do passado. Alguns, ele não colocou todos, os 24 anciões ele não colocou, ele colocou alguns. A maioria sumiu. E aí ele uniu e criou a Bíblia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente.
Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esse é o plano dos caídos, deixar as pessoas mornas, nem quente, nem fria. E aí você pega esse livro, que foi montado por Azazel, e os anjos caídos que montaram a Bíblia, eles pegaram verdades e mentiras e colocaram junto. Um livro que deixa as pessoas nem quente, nem fria. Porque ele sabe que fria, nosso Pai não se importa tanto. E quente, está salvo. Mas o que irrita nosso Pai e nosso Messias é as pessoas mornas. Que tem um pouquinho de verdade, um pouquinho de mentira, mas não é capaz de escolher o que é certo e o que é errado. E fica misturando o certo com o errado. E isso nosso Pai abomina e ele vomita isso. Presta atenção, meus irmãos. O que os apóstolos falaram é verdade. O que o Messias falou é verdade. O que o profeta Jeremias falou é verdade. O que o profeta Isaías falou é verdade. Agora o resto tem muitas dúvidas. Aí você vê Torá no meio, falso profeta Moisés, diabo, Satanás que assumiu o corpo de Moisés, Elias, que Ismael assumiu o corpo. E aí você vê muitas coisas, não? Com um livro, Azazel foi capaz de controlar a Europa, a América do Norte e a América do Sul. Com um livro. O do Messias está ali, é verdade. O que Azazel fez? Azazel, a Barbie, o que ele fez? Ele assumiu a história do Messias. Azazel é tão louco que ele pegou a identidade, a história do Messias e assumiu aquela identidade dele. Ele está se passando pelo Messias. É como você andasse na rua, achasse uma carteira de identidade, um documento, uma carteira com documento, habilitação, todos os documentos, e você assumisse o documento àquela pessoa. Sendo que não é você. É o que Azazel fez. Azazel está se passando pelo Messias. Ele é muito esperto. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Esse anjo caído Azazel, que fez Satanás e Moisés ajoelhar para ele lá em Israel e tomou o poder do mundo, ele não é burro. Ele não é burro. E aí, você vê no livro de Apocalipse, diz lá, está se assentado como rainha. Pega esse quadro de Jesus Cristo e tira a barba dele, você vê que é uma mulher. É um homem que é metade mulher, é metade homem. E Jesus Cristo, filho dele, no Apocalipse já fala, calcula o nome dele. Porque o número original dele é latim. E Jesus Cristo, filho dele, e aí se você calcular, dá 666. Pronto. E aí o livro de Apocalipse ainda confirma, ó, todo mundo vai colocar a marca na testa, dentro da mente. Jesus Cristo. Todo mundo adora o nome de Jesus Cristo. Os católicos adoram a imagem e o nome. Os evangélicos adoram o nome de Jesus Cristo. Mas muitos evangélicos, quando vê uma fotinha de Jesus Cristo, adoram também. Conforme a profecia disse, ó, vão adorar o nome e a imagem da besta, Jesus Cristo. Os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. O que a gente quer mostrar para vocês é que, conforme está escrito no livro de Apocalipse, todo mundo ia adorar a imagem e o nome da besta. O Jesus Cristo, a foto dele, a imagem, está na sua casa. Está aí. O nome dele, Jesus Cristo, está na sua testa, na sua mente. Só falta um microchip na mão. Todo mundo ia adorar a imagem da besta. A Europa inteira, América do Norte e América do Sul. Tá com a fotinha de Jesus Cristo na casa. O nome da besta, vocês vão lá nas igrejas, se ajoelham. Jesus, Jesus, Jesus. É ele. Não é difícil de entender. Não é difícil de entender. Um demônio que se fez anjo de luz, chamado Azazel e Jesus Cristo, está aí enganando todo mundo na terra. Vocês que estão no sistema religioso evangélico, católico, que estão me escutando pela primeira vez, não se assuste quando eu digo que Jesus Cristo é a besta do Apocalipse. O nome verdadeiro do Messias, aquele homem que morreu na cruz, é Emanuel, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Vocês, evangélicos, católicos,
estão blasfemando o nome do Messias. Para confirmar o nome do Messias, Mateus 1:23, Emanuel. Se você for em Isaías, o profeta, 7, versículo 14, ele confirma o nome do Messias. Emanuel. E é isso, e esse foi o vídeo. Para você que quer tirar mais dúvidas, que quer ver mais vídeos, então vai na descrição e segue a ordem de cada playlist, começando pelo título Falso Criador, né, que explica por que Deus, por que Yahweh, por que Jeová é um demônio, enfim. Aquele ser que falava com Moisés tem vários nomes, né? E ver todos os vídeos desse tema até todos os vídeos do Seja Salvo, que você vai entender toda a verdade e vai ficar sem dúvidas, tá bom? E também tem um PDF onde explica um pouco da verdade em escrito, para quem tem algum problema de audição, né? Enfim, para quem quiser ler. E também tem um link de grupo. Aí às vezes vai estar do grupo de WhatsApp ou Telegram. E é isso.